Olá, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Como eu falei, já estava com saudade de vocês para poder estar aqui novamente trazendo informações, para a gente poder ter esse bate-papo, né? Mas desde que começou o projeto Verão MDT tem sido uma loucura, um sucesso total, e a gente quase não está tendo esse contato aqui. Mas seja muito bem-vindo ao nosso treinamento, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje, onde a gente vai falar sobre os nossos biochás, os nossos bioti, ímpeto e mélios. Eu acredito que existem bastante dúvidas com relação a estes chás, né? Se pode misturar, se não pode misturar, para que a gente indica, para quem que é indicado, para quem que não é. Se vocês puderem me dar um feedback do áudio aí, aqui na mensagem de vocês, vou tentar acompanhar chat aqui para poder responder vocês. Lembrando, para quem está aqui pela primeira vez, quem está acessando a nossa plataforma, né, o nosso canal pela primeira vez, sou Elisângela Lins, treinadora de produtos Maravilhas da Terra. E para quem já nos conhece, a gente lembra do nosso combinado, que sempre que a gente tiver dúvida relacionada, que a nossa pergunta seja relacionada ao tema ministrado no treinamento. Por exemplo, se você tiver alguma dúvida, que seja relacionado ao biochá ímpeto ou mélios, você pode estar perguntando aqui. Se a gente tiver alguma dúvida que seja proveniente de um outro produto, de um outro alimento, que a gente deixe para depois, para a gente não misturar os assuntos. E a minha segunda dica para vocês é que você deixe para fazer a sua pergunta no finalzinho do treinamento. Por que, Elis? Porque dependendo, no decorrer do treinamento, a gente pode estar sanando essa sua dúvida, né? No decorrer aqui que a gente vai tendo esse bate-papo, aquilo que você iria perguntar no finalzinho, pode ser que durante o treinamento a sua dúvida já seja respondida. Vou tentar acompanhar vocês aqui, tá? Aqui, ó, já vou direcionar para poder... Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe com a sua rede, compartilhe com o seu time. Um time treinado é um time duplicado, então dá para você chamar todo o seu time aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo carinho que eu tenho recebido de todos vocês, dos feedbacks extremamente positivos, e tenho procurado atender a todos. Me perdoe se eu não consigo responder a todos, ou atender a todos, ou até mesmo durante o treinamento que eu não consiga ler todas as perguntas, mas eu estou sempre buscando trazer essas informações para vocês, ou às vezes o pessoal vai lá na minha rede social e eu acabo respondendo também. Bom, então, o tema do nosso treinamento de hoje são os benefícios proporcionados pelos nossos bioti, mélios e ímpeto para a saúde feminina e para a saúde masculina. Então, primeiramente, vamos dar início para a gente entender um pouquinho esse novo conceito de biochá. Por que nasceu essa linha bioti, né? Os nossos biochás, ou os famosos chás moleculares, que eu já expliquei para vocês, aquela questão do átomo, menor partícula da matéria. Depois até a gente pode fazer um treinamento novamente, ou a gente tem até o treinamento gravado aqui. Então, essa linha de bioti, ela veio como uma forma inovadora, né? Uma forma inovadora na linha de chás, do que a gente já está acostumado. Então, o bioti, né, de uma maneira geral, ele nasceu para trazer a comodidade, para trazer a praticidade para o preparo do chá, sem perder aquele momento delicioso que é o nosso momento do chá. Mas o grande diferencial é que todos esses blends, né, quando eu me refiro a toda a linha bioti, são blends que contêm os melhores ativos, ou seja, todos os ativos que vão proporcionar ação emagrecedora, eu estou falando de uma maneira geral, de todos os biochás, ação energizante, antioxidante, energética, diurética e ação calmante. Então, esse blend selecionado, ele foi pensado para trazer todos esses benefícios à nossa saúde. Mas todo esse processo que envolve essa ação traz uma exclusividade para Maravilhas da Terra. Por quê? Todos os ativos que contêm todos os blends foram de forma criteriosa inspecionados desde a obtenção do cultivo da espécie até o seu processo de fabricação. Porém, com um grande diferencial, além de ter essa inspeção, essa forma criteriosa,
todo o processo ele é feito incluindo por padronização e uniformização do tamanho das partículas, das moléculas. Para que isso? Por que há essa padronização? Porque há uma forma de uniformizar essas partículas, para que possa garantir que esse produto apresente uma completa solubilidade, tenha mais eficácia, ofereça mais segurança, e a gente pode chamar de doses efetivas diárias, por conta dessa padronização. Além disso, ainda a gente não entrou especificamente nem no ímpeto nem no Melios, falando dos biochás de uma maneira geral. Essa linha, ela possui um grande diferencial. Além de tudo isso que eu falei, ela tem os selos de qualidade que vão colocar essa linha de chás ainda mais em primeiro lugar. Classifico como uma opção única, né, como uma escolha única no mercado brasileiro. Por quê? Os nossos produtos, a nossa linha de biochá são veganos, livres de açúcar, livres de glúten, livres de organismos geneticamente modificados e não contém corantes artificiais. Então, livres de corantes artificiais. Então, possui essa propriedade que coloca nesse patamar do diferencial da linha de biochás. Além disso, tem uma alta solubilidade, um produto altamente solúvel, você consegue dissolver imediatamente. Isso faz com que aquele momento do chá, aquele preparo do chá, ele seja prático, ele nos oferece comodidade no preparo, além da biodisponibilidade dos compostos ativos que estão presentes nos chás moleculares. Isso se dá por conta do quê? Da tecnologia chamada bioefúsio, que a gente já falou sobre ela. O que essa tecnologia significa? Que todos os componentes presentes nos ativos são naturalmente absorvidos pelo nosso organismo, de uma forma efetiva e de uma forma rápida. Então, por quê? Porque existe a padronização e a uniformização das partículas, das moléculas. Então, elas são minúsculas para que o nosso organismo aproveite tudo que contém de ativo da melhor forma, ok? Então, para a gente entender um pouquinho essa tecnologia dos biochás. Mas falando dos biochás, dos bioteas, a gente vai começar com o ímpeto. Qual que é a grande chamada do ímpeto, né? Uma que oferece força e vitalidade para o dia a dia do homem. Por que, Elisângela, que ele foi pensado? É um blend, né, que contém na sua composição uma exclusividade de açaí, erva mate e espirulina, que vou falar para vocês sobre cada um deles, vitamina C, zinco, magnésio e selênio. Então, esse blend, essa mistura, esse composto foi pensado na saúde masculina. Por quê? Conta com ativos que, a partir dessas substâncias, como a gente falou anteriormente, criteriosamente, né, delicadamente inspecionada e selecionada, vão auxiliar na manutenção da saúde, atendendo à necessidade masculina. Por que atendendo à necessidade masculina? Porque esse blend, esse composto, né, é um blend de minerais que, de acordo com diversos estudos e evidências científicas comprovadas, esses ativos auxiliam na melhora, na resistência muscular e no bom funcionamento do sistema nervoso. Não somente isso, porque a gente fala que auxilia na saúde do homem, além disso, toda a sua formulação foi preparada com substâncias, né, na sua composição, contém substâncias que contribuem para a manutenção dos níveis adequados de testosterona, né, a gente sabe muito bem o benefício, a fim de promover o quê? A virilidade e a disposição. Então, por isso que a gente fala força e vitalidade para o dia a dia do homem. Então, ele foi pensado de uma maneira para atender à necessidade masculina. O açaí, por exemplo, que é um dos componentes desse blend, tem uma alta concentração de antioxidantes, principalmente por conta das antocianinas, que são responsáveis por essa coloração arroxeada do açaí, que faz com que tenha essa ação antioxidante, reduzindo a ação dos radicais livres, que acabam
causando desgaste celular e prejudicando todo o nosso organismo. Então, os fitoesteróis, né, e as antocianinas presentes no açaí, esses poderosos antioxidantes, também vão contribuir para reduzir o mau colesterol. Por exemplo, os fitoesteróis, eles vão combater o colesterol bem na hora da nossa digestão. No momento que a gente está acontecendo a digestão, vai diminuir a absorção das moléculas prejudiciais. E já as antocianinas vão combater a oxidação do mau colesterol, do LDL. O que significa isso? Evita a formação de placas nos vasos sanguíneos. Então, dessa forma, contribui também para a nossa saúde cardiovascular. E existem diversas evidências científicas que comprovam que o açaí também oferece um maior nível de energia. Então, tem todos esses benefícios só do açaí. A gente tem a presença da erva mate também, que é um potente antioxidante, rico em nutrientes, benéfico como a gente pode chamar as xantinas, que são compostos estimulantes, o cafeiol, que são os principais antioxidantes da erva mate. A gente tem a presença dos polifenóis, isso só na erva mate. Além de ter ação antioxidante, também previne doenças cardiovasculares, e o poder antioxidante da erva mate é muito superior do que aquele que a gente já conhece, que é o chá verde. A gente sabe da ação antioxidante do chá verde, mas a erva mate possui esse poder antioxidante muito maior. Mas de todos os ingredientes que eu vou falar aqui, rapidamente sobre cada um, eu quero chamar a atenção de vocês para a espirulina. A espirulina, né, que representa a família de micro-organismos, é um termo de uma espécie de alga, né, que a gente chama de cianobactéria, é considerada um superalimento, ou seja, a espirulina é considerada o alimento mais completo do mundo. Eu até anotei aqui para passar para vocês de um artigo que fala que a espirulina apresenta um perfil nutricional com composição apropriada para o uso como suplemento alimentar. Entre seus constituintes estão altos teores de proteínas, cerca de 64% a 74% dos seus constituintes são proteínas, vitaminas do complexo B, minerais, antioxidantes como beta-caroteno, ácidos graxos poliinsaturados e vitamina E. Tudo isso contém na espirulina, que é o alimento que todo ser humano precisaria consumir no mínimo 2 gramas diárias. Né? Diversos estudos científicos já existem temas nutricionais que falam sobre esse grande poder da espirulina, porque tudo isso que eu falei para vocês, só na espirulina, esquecendo-se ainda do que a gente já falou aqui, tanto do açaí quanto da erva mate. Mas a espirulina auxilia no emagrecimento, ajuda a controlar a glicemia sanguínea, atua no colesterol, né, nessa diminuição do mau colesterol, mantendo o equilíbrio do mau e o bom colesterol, ajuda na redução de casos de hipertensão arterial, serve como um complemento alimentar para desnutrição, reduz níveis de toxicidade renal, auxilia na recuperação de tecidos musculares e ajuda na produção dos glóbulos vermelhos nas nossas células sanguíneas. Então, tudo isso faz a espirulina. Então, imagine a vitalidade, né? Melhora a nossa macro e microcirculação sanguínea. Temos também a presença do zinco. Vi que o pessoal está perguntando um monte de coisa que depois eu olho, tá? Senão, para a gente não perder a linha de raciocínio. O zinco é um mineral com papel importantíssimo para o nosso organismo, né? Ele é importante para o nosso crescimento, como resposta imune do nosso organismo, na nossa função neurológica e na nossa reprodução. Então, é um mineral extremamente importante, assim como o selênio. O selênio é um mineral de alto poder antioxidante. A gente sabe que tudo que é antioxidante combate a ação dos radicais livres. Isso ajuda a prevenir o nosso organismo de doenças degenerativas como o câncer, fortalece o nosso sistema imunológico, além de proteger contra problemas cardíacos, né, e aterosclerose, além de melhorar a nossa funcionalidade cerebral.
E já o magnésio presente no ímpeto é necessário, é um mineral extremamente necessário para a formação dos nossos ossos, dos nossos dentes, para o bom funcionamento normal dos nossos nervos, dos nossos músculos, tudo isso auxilia, o benefício do magnésio. Então, muitas enzimas do nosso corpo, elas são o quê? Dependentes do magnésio. Por isso que a gente tem essa suplementação de magnésio também, e como a gente fala muito também, não no caso aqui, mas do Genitor, que tem essa ação do magnésio, porque muitas enzimas, além de depender do magnésio para que tenha um bom funcionamento, ele também está relacionado ao nosso metabolismo de cálcio e também ao metabolismo de potássio. Por isso, essa grande necessidade do magnésio, que favorece a absorção dos demais nutrientes e fortalece a nossa musculatura também. Então, esses são todos os benefícios dos ativos presentes no ímpeto. Por isso que a gente fala que o ímpeto foi pensado o quê? Para a saúde do homem, para promover vitalidade, energia, disposição, melhorar os níveis de testosterona, promovendo virilidade e disposição para os homens. No caso, por que a gente fala agora do Mélius, que é pensado no quê? No poder feminino que vem da natureza. Mélius foi pensado na sua composição, que é um blend natural exclusivo de cranberry, guaraná, erva mate, vitaminas do complexo B, como B6, B2 e B3. Todas essas vitaminas, todos esses ativos pensados na saúde feminina, além de ter essa possibilidade, né, que tem esse sabor delicioso do cranberry e do guaraná, que deixa esse gostinho extremamente agradável e refrescante do Mélius. O Mélius, a sua indicação é o quê? Conta com a presença de vários ativos que, a partir de substâncias, da mesma forma que foi o ímpeto, cuidadosamente selecionada e inspecionada, foi pensado para atender às necessidades da mulher, atender o organismo feminino. Apresenta um blend de vitaminas que auxiliam na boa manutenção da saúde, substâncias que são, prestem atenção, altamente antioxidantes. Sempre vocês vão me ouvir falar e dar esse ênfase na ação antioxidante, porque hoje é o que a gente precisa consumir de alimentos e suplementos que façam isso para diminuir a ação dos radicais livres no nosso organismo. Então, além de ter essas substâncias antioxidantes, que são essenciais no combate aos radicais livres, também na prevenção do envelhecimento precoce, que são provocados por essa ação dos radicais livres, né? Que acaba provocando esse envelhecimento na nossa pele, nas nossas células. E alguns estudos comprovaram grandes propriedades dos ativos presentes nos componentes que estão nesse blend. Por exemplo, no caso da erva mate, estudos comprovam que a erva mate, que é um dos ativos compostos desse blend, melhora o nosso fluxo sanguíneo e traz a promoção da energia, da disposição para o nosso dia a dia, aumentando para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. A presença da niacina, que é uma vitamina do complexo B, desempenha também um importante papel no nosso metabolismo energético celular, porque promove o quê? A reparação do nosso DNA. O cranberry, que faz parte também desse blend. O cranberry faz o quê? Ele é conhecido como uva do monte. Lá essa uva do monte, contar uma historinha para vocês. Quando os ursos invernam, eles fazem o quê? Dormem por esse período aí, né? Permanecem inativos por esse período longo, para poder ter a funcionalidade renal, para poder ter a funcionalidade do seu organismo, eles vão lá e comem essa uvinha do monte, para que os seus rins voltem a funcionar, a trabalhar. Então, a uva do monte, ela é conhecida como o mais popular, né, nos Estados Unidos, principalmente no Canadá e no Chile, porque ela ajuda no tratamento de infecções do trato urinário, ela melhora
essa ação do trato urinário, a gente sabe que mulheres têm essa predisposição maior a ter uma infecção urinária ou essa necessidade maior de proteção do trato urinário e ajuda também no tratamento, no combate da bactéria, né, da H. pylori, que a gente conhece aí o estrago que a H. pylori faz no nosso estômago, no nosso organismo. O guaraná aumenta o rendimento dos nossos treinos, nos dá mais disposição para desenvolver as nossas atividades, aumenta o nosso estado de alerta. Nós, né, mulheres que somos multifuncionais, que a gente cuida de casa, de marido, de filho, de empresa, somos profissionais liberais, então a gente precisa estar sempre em alerta para desenvolver as nossas atividades. E o guaraná faz isso. Além de ser, né, favorecer para diminuir o nosso peso corporal, ele favorece no emagrecimento, aumenta a nossa capacidade de concentração para estudo, melhora os nossos níveis de humor, a gente se sente mais disposta, também controla o colesterol. As vitaminas do complexo B. O pessoal tá chegando um monte de pergunta aqui, depois eu respondo vocês, tá? Vitaminas do complexo B. Quais são o grande benefício? Além de oferecer o bom funcionamento no nosso organismo, melhorar a nossa performance do sistema nervoso, esse conjunto, esse blend de vitaminas do complexo B, atua na proteção do nosso organismo contra diversas doenças, também no controle do colesterol. Mas as vitaminas do complexo B são as grandes responsáveis pelo controle da saciedade. Elas que nos proporcionam maior saciedade, mais disposição. Se a gente se sente mais saciada, mais disposta, o nosso gasto energético é muito maior. Então, a nossa ingesta calórica é menor, porque promove mais saciedade, e o nosso gasto energético acaba sendo maior. Então, favorece a perda de peso. Por isso que a gente fala que o Mélius, ele foi pensado, né, esse poder feminino que vem da natureza, pensado justamente para atender às necessidades da mulher. Qual que é a forma de uso? Tanto para o ímpeto, quanto para o Mélius. 1 colher de chá de aproximadamente 5 gramas de pó do nosso Biote em 150 ml de água, pode ser quente, pode ser gelada, a temperatura não influencia, misturar até a completa dissolução. Um chá, né, um Biote, ele dura aproximadamente 20 dias, porque é um rendimento de 20 doses. Elis, preciso tomar mais de uma vez ao dia? Não há necessidade. Uma única dose diária, você já vai estar suplementado da maneira que o seu organismo precisa. Existe um horário específico para que você consuma? Também não. É no melhor horário que você preferir. Por quê? Pela tecnologia bioefúsio, significa que ele tem alta biodisponibilidade. Qualquer momento que você consumir, o seu organismo vai aproveitar todas as propriedades e vai... Porque existe o quê no nosso Biote, que é o grande diferencial? Padronização e uniformização das partículas, do tamanho das partículas das moléculas. Então, o organismo aproveita de uma dose efetiva, segura, né? Uma dose eficaz. Qual que é a contraindicação? Tanto para o ímpeto quanto para o Mélius, né? O produto não é indicado para menores de 18 anos, gestantes e lactantes, pessoas alérgicas ou com alguma intolerância a algum dos componentes da fórmula deve evitar o uso do produto. Então, essa é a nossa contraindicação. Pessoas que têm algum tipo de doença, pergunta que a grande maioria me faz, pessoas que têm algum tipo de doença, pode fazer uso do produto? Vamos lá. A linha de biochás, né, os nossos biotis da Maravilhas da Terra, são considerados alimentos pela Anvisa. O que isso significa? Dessa forma, não tem nenhuma finalidade terapêutica. Não devem ser consumidos como adjuvante para qualquer tratamento. Além de tudo isso que a gente já falou, que eu sempre oriento procurar um profissional responsável, apesar de não serem esperados efeitos adversos a partir do consumo dos produtos, nós aconselhamos todas as pessoas que apresentem alguma condição de saúde ou que sempre consulte o seu médico responsável antes de utilizar o produto, para que tenha essa orientação
da melhor forma. Nós não podemos interferir na conduta médica. A grande pergunta que eu recebo muitas vezes, quem tem isso ou aquilo pode consumir o produto? Não sou eu, Elisângela, que vou responder. Eu sempre sugiro que você procure, né, que essa pessoa procure o médico responsável, o profissional habilitado, responsável, para que apresente o produto e ele mesmo possa autorizar. Porque nós não sabemos se essas pessoas fazem uso de algum tipo de medicação e como são ativos, né, biodisponíveis, pode acontecer interações medicamentosas com o medicamento ou que essa pessoa consome, então a gente não indica, nesse caso, antes que seja, a menos que seja conversado com esse profissional, né? Muita gente pergunta também, posso consumir bebida alcoólica fazendo uso dos biochás? O consumo de bebida alcoólica não combina com o estilo de vida saudável, né? Mas a ingestão esporádica, de vez em quando, não de vez em sempre, né, moderada do álcool, não vai anular o efeito do produto os produtos da Maravilhas da Terra. Apesar disso, né, lembrando que o consumo exagerado de álcool pode prejudicar também a performance dos produtos. Então, a gente tem que ter esse controle, esse cuidado. Pergunta que a grande maioria faz, que eu não sei se está aqui, nem olhei ainda as perguntas de vocês. Elis, posso misturar os chás? Posso utilizar ímpeto com Cervari, com Sanos, com Ardens ou Mélios? Pode e deve, não há problema nenhum. Você pode, desde que não haja nenhuma contraindicação alérgica ou gestante ou lactante ou menores, você pode fazer o uso sim numa dose única. Vai aumentar a quantidade de água para que não fique uma bebida tão forte. Tem várias receitinhas que depois eu vou passar para vocês. Já passei essas receitinhas, falei aqui que você pode, uma dica, por exemplo, eu gosto muito do Mélios, chega da água na boca. Quando eu preparo Mélios, para mim, eu já preparo com colágeno. Às vezes eu bato um morango junto, ou às vezes eu coloco um limão. Quando eu faço Mélios com o nosso colágeno, né? Com o século de cranberry também, fica uma bebida deliciosa. Você pode estar utilizando, fazer junto. Quando eu utilizo o Cervari, que eu gosto muito do Cervari, eu bato com um pedacinho de gengibre, com limão e gelo. Às vezes eu coloco uma folha de couve também, então fica a seu critério, você pode modificar. E nada impede também de você consumir com uma bebida, né, como um chá quente. Então pode fazer a mistura, sim. Agora eu vou olhar aqui se tem alguma pergunta específica. Tem muita pergunta aqui, pessoal, até eu conseguir. Vou tentar ver se eu consigo responder alguma aqui para vocês. Só um minutinho, por favor. A Maria de Lourdes pergunta, o Mélios ajuda as mulheres no período da menopausa, diminui os sintomas? Ele melhora. Lembrando que ele não deve ser utilizado como tratamento adjuvante para nenhum caso, mas ele melhora, né? Ele ajuda porque vai ter essa maior disposição, vai diminuir aqueles níveis de ansiedade, então ele acaba contribuindo no humor também. Mas não especificamente na ação hormonal. Vamos ver se tem alguma outra aqui. Vamos ver. Mulheres podem consumir o ímpeto? Não há uma contraindicação. Pode consumir pelos ativos, mas lembrando que ele é pensado mais para saúde masculina, mas não tem nenhum problema de consumir também não. A Nete Santos fala, realmente é maravilhosa, a espirulina é fantástica, é um dos alimentos que eu consumo diariamente. Os chás Mélios e ímpetos, a Karina pergunta, após o consumo, de quanto em quanto tempo a pessoa consegue sentir os seus efeitos? Muito boa a sua pergunta, Karina. Isso vale para tudo que a gente faça, principalmente se tratar de produtos naturais, quando a gente está falando de suplementação de alimento. Evidência científica, segundo a comunidade científica, fala que todo tratamento que você for fazer, tudo aquilo que você irá consumir de produtos naturais, você precisa ter um período de uso mínimo de 90 dias para que você receba o resultado. Isso não significa que vai levar 90 dias para você
receber os benefícios, porque depende do metabolismo de cada um, da necessidade de cada organismo. Mas a partir da primeira dose, você já começa a receber os efeitos dos ativos e todos os benefícios. Mas a gente sempre fala que o tratamento ideal é de no mínimo 90 dias. Pessoal, eu estou passando aqui porque tem algumas perguntas que não são direcionadas ao treinamento, de como a gente combinou, né, específico para... O ímpeto é exclusivo para os homens, né, para a saúde masculina, mas como eu falei, não tem contraindicação se mulheres também quiserem consumir. Tem perguntas aqui sobre o colágeno. Dá uma olhadinha nos treinamentos do colágeno que a gente tem lá. A Viviane pergunta, posso tomar os 3, né, biochás no mesmo dia? Pode, não tem problema nenhum. A gente já falou isso aqui também na nossa live. Maria de Lourdes, né, a sua pergunta, quem tem câncer pode fazer uso ou tem que apresentar para o médico? Aquilo que eu falei para vocês. Todas as patologias, principalmente nesses casos, apresentar ao profissional responsável antes de fazer uso. Tomar sempre sem adoçar, ele já vem, né, com o adoçante, ele já vem levemente adoçado, sabe, não há necessidade. E se o nosso propósito é saúde e emagrecimento, a gente está falando de qualidade de vida, açúcar não é bacana, né? A Lília Albuquerque pergunta, Elis, pode tomar com leite? Lília, eu não aconselho, não porque faça mal, não, de forma nenhuma, mas você vai alterar a composição, você vai alterar as calorias e você vai alterar algumas enzimas também juntamente junto com o leite, de repente não vai cair bem na digestão. Então, o meu conselho é que você prepare com água e não com leite. As receitinhas, eu acredito que vai estar disponibilizada logo para vocês, tá? Bom, pessoal, como a gente já passou aqui, a nossa live é 20 minutos, a gente já extrapolou aqui quase 40 minutos. Depois eu vou estar procurando responder vocês. Nós vamos estar aqui toda semana. Lembrando, já quero deixar um convite para vocês. Sexta-feira, às 11 horas da manhã, nós teremos uma live comigo e com o profissional personal trainer Rodrigo Mendonça, né? Responsável pelo grande sucesso também do projeto Verão MDT. Nós vamos estar aqui sexta-feira falando sobre um tema maravilhoso. Emagrecer é diferente, é a mesma coisa que perder peso? Então, chame a sua rede, chame o seu time, já vai avisando todo mundo. Para sexta-feira a gente está aqui às 11 horas da manhã com essa live pelo Instagram, falando sobre esse assunto para vocês. Desde já quero agradecer imensamente o carinho, né, o feedback positivo de vocês, espero que eu possa ter atendido as suas perguntas e eu estou à disposição. Um grande beijo no coração, que Deus abençoe a todos, até o próximo treinamento. Até mais.